Olá, queridas e queridos, sejam bem-vindos ao Edam Pod, o podcast do Edam Bank. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e principalmente se inscrever. Afinal de contas, o Edam Pod ele é para você. Hoje nós temos um Edam Pod super especial. Vocês estão percebendo que estamos no outro ambiente, não é isso? Nós estamos no Teatro Municipal de São Paulo. Atentem, Teatro Municipal de São Paulo, inspirado no Perra Garnier, inspirado também no Castelo de Versailles. Então, quem não conhece deve conhecer. E como é um ambiente muito mágico, nós vamos receber hoje uma pessoa incrível. Eu vou dizer para vocês que a conversa será com o maior maestro do Brasil em atividade. Uma pessoa que tem experiência incrível, histórias fantásticas para poder compartilhar com vocês. Eu tenho a honra, o prazer e a felicidade de trazer para conversar com a gente o meu querido amigo, maestro Roberto Minchuk. Roberto, seja muito bem-vindo ao Edam Pod. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar aqui com você, participar dessa conversa. Isso. Bom, para a gente começar aqui, vamos combinar aqui o nosso protocolo. A ideia o que é? É contar um pouquinho de uma visão mais antropológica de quem é o Roberto, como que ele começou, como ele entrou na música, quais foram os principais desafios, quais foram aqueles acontecimentos peculiares da carreira de cada um, até a gente chegar no momento que você está hoje, que é um ápice. Ter você aqui no Teatro Municipal é um verdadeiro presente para qualquer brasileiro. Então, antes de mais nada, muito obrigado por nos presentear com a sua carreira e todo o seu talento. Imagina, é um prazer e justamente é simbólico a gente estar aqui no Teatro Municipal, porque de uma certa forma eu comecei a minha trajetória aqui nesta casa, quando eu tinha 9 anos, em 1977, façam as contas aí. E então é bacana estar aqui, onde hoje eu sou o maestro da Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, né? Mas foi aqui onde tudo começou. Que bacana. E Roberto, você nasceu aonde? Nasci aqui em São Paulo, capital, enfim, né? E venho de uma família de músicos. Meu pai é maestro, somos em 8 irmãos, eu sou o número 5 de 8, então a música sempre esteve muito presente na nossa vida cotidiana. O meu pai era o maestro do coro da Polícia Militar de São Paulo e também o diretor musical da nossa igreja, que era uma igreja protestante russa, aqui no Brasil, e que tinha uma tradição muito grande, muito forte na música. Seu sobrenome é russo? Minchuk? De onde é o sobrenome Minchuk? Minchuk vem da região justamente desses conflitos que tanto afligem o mundo hoje em dia, né? Então, a minha família vem da Bielorrússia, da Ucrânia, Polônia, desses 3 países, né? Tem uma mistura grande aí de avós que vieram por parte do meu pai desses países. Por parte da minha mãe, eles vieram da Romênia, de uma região ali que é conhecida como a Bessarábia. Olha só, ou seja, uma família já com uma cultura europeia, trazendo a música para dentro do dia a dia, do cotidiano. Com certeza, né? Tanto meu pai como minha mãe sempre cultivaram a música. E meus pais nasceram aqui no Brasil, né? Então foram os meus avós que vieram da Europa para cá. Muito bacana. E você é da Zona Leste ali também? Somos da Zona Leste, né? Você é de que região ali? Exatamente. Eu cresci na Vila Bela, nasci na Vila Bela, ali na região da Vila Prudente. Divisa com São Caetano, estudei na Vila Bela. Exatamente. Né? Numa região, me lembro da minha rua ainda não ser asfaltada, né? De um bairro muito simples. E a gente se orgulha muito, né, de ser aí da periferia de São Paulo. Exatamente. A periferia tem talento, não é verdade? Tem muito talento. Com certeza. Muito talento. E todos os seus irmãos se tornaram músicos também, como você ou não? Olha, dos 8, todos estudaram. Sim. Era praticamente obrigatório estudar música lá em casa. Mas 4 se tornaram músicos profissionais, né? Então, o meu irmão mais velho é o primeiro oboísta da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, OSESP. Meu irmão mais novo é trompista também da própria OSESP, e minha irmã mais nova é cantora do coro da OSESP. Então são todos músicos profissionais, e os outros, apesar de serem grandes e talentosos músicos, seguiram outras carreiras. E diz para mim, como que é estudar música? Porque assim, você tem uma formação familiar que levou para a cultura da música, naturalmente, em casa. Mas depois você tem que ter uma formação. E como que foi esse seu processo? Quer dizer, você fez aí normal
o que na nossa época era ginásio, né? Acabou ali o ginásio, o primário, o ginásio, o ensino secundário, que é o médio agora, né? Que as pessoas, e depois você entrou na universidade. O que você fez na universidade? Olha, Eduardo, eu devo muito ao meu pai, porque o meu pai, de fato, ele era apaixonado pela música e ele percebeu que os filhos eram talentosos. E eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, um dia num ensaio onde ele estava regendo, ele virou para mim e falou assim: se prepara, porque você vai ser o maestro, você vai assumir. Então ele já me incumbiu dessa responsabilidade e ele sempre, desde que começamos a estudar ou demonstrar um interesse pela música, ele foi muito exigente numa formação com muita disciplina, né? Porque meu pai também era professor de teoria musical, de solfejo, e ele sabia exatamente o que é necessário para que o músico seja um grande músico, porque não basta somente o talento, e na música clássica, pelo menos, não basta você ser um autodidata e você simplesmente tocar bem um instrumento. Você tem que ter uma formação rigorosa, e meu pai entendeu isso, então desde os meus 5 anos de idade ele já me preparou, né? Com dedicação à teoria musical, ao solfejo, enfim, ao treinamento de ouvido, e isso foi primordial, né? E o que ele fez, na verdade, não só comigo, mas com os meus irmãos e com todos os meus colegas, porque o meu pai dava aula de música para toda a garotada da igreja, ele inscreveu todo mundo na Escola Municipal de Música, quando eu tinha 9 anos de idade. A Escola Municipal de Música era e continua sendo uma das melhores escolas de música do Brasil. Na época ela era a única e tinha um ensino gratuito, né? Porque é da prefeitura. Tinha os melhores professores de São Paulo e do Brasil. Então meu pai inscreveu todo mundo para ter aula na Escola Municipal de Música. Todos passaram porque já haviam tido a orientação dele, né? E hoje, dessa turma, são vários profissionais aqui espalhados pelo Brasil que saíram justamente dessa turma que meu pai incentivou. Do incentivo ali do seu pai. Exatamente. Então, eu comecei na Escola Municipal de Música, aí você... depois você começa a tocar na Orquestra Jovem, depois você começa a participar de concursos de música, né? Que são vários espalhados pelo Brasil, não só em São Paulo, mas em Piracicaba, por exemplo, onde tem uma escola de música famosa, que foi construída pelo o Ernst Mahler, um alemão que era apaixonado por música, um compositor e maestro. Ele, que tinha também um patrimônio, enfim, muito favorecido, porque ele vem da família Mahler, que fabricava os pistões Mahler. Então ele utilizou os recursos dele para pagar do bolso dele uma grande escola de música e tinha ali um concurso. Então participei desse concurso algumas vezes. E assim você começa a desenvolver uma carreira na música. Então eu tive uma infância também toda dedicada, focada na música, e já era músico profissional aos 13 anos de idade. Com 13 anos de idade eu era membro da Orquestra do Teatro Municipal de São Paulo. Que bacana. Fiz concurso público, né? Tenho até em diário oficial e tudo. Eu acho que fui o músico mais jovem da história do Teatro Municipal. E depois eu ganhei uma bolsa de estudos para estudar em Nova York, né? Então, com 14 anos, eu me mudei para Nova York para estudar. E aí você seguiu carreira lá, quanto tempo de formação em Nova York? Foram 6 anos em Nova York. Eu tive a oportunidade aqui no Brasil. Foi uma coisa, de fato, muito especial que aconteceu na minha vida. Por isso eu prezo muito as oportunidades que surgem no nosso caminho, e eu sempre falo para os meus alunos, para os músicos jovens, né, que eles têm que estar preparados, porque um dia que você menos espera, você tem uma oportunidade diante de você e você tem que aproveitar essa oportunidade. Então eu me lembro, tem uma história curiosa, porque
quando eu tinha 12 anos de idade. Você lembra daquela revista Manchete? Sim. Que é uma revista brasileira cheia de fotos, meio parecida com a revista Life americana. Isso. E eu adorava folhear a Manchete. Uma edição da Manchete tinha uma história sobre a Quinta Avenida de Nova York. E nessa história, enfim, mostravam ali várias fotos, mas tinha uma foto que me chamou a atenção, que era a foto de uma violinista tocando na Quinta Avenida de Nova York, com o estojo aberto, e ali o rodapé da foto dizia que aquela era uma aluna da famosa Juilliard School de Nova York, pedindo dinheiro na Quinta Avenida para poder se manter, né? Quando eu vi aquilo, eu fiquei muito impressionado, né? E eu, enfim, ali falei com Deus naquele momento, fiz a minha oração, falei, nossa, essa escola deve ser incrível, né? Assim, Deus, se eu tivesse a oportunidade de estudar nessa escola algum dia, né? E aí, enfim, passou o tempo e 1 ano e meio, 2 anos depois, eu já estava tocando aqui no Teatro Municipal como músico profissional. O meu irmão estava tocando na outra orquestra aqui de São Paulo, que é a Orquestra Sinfônica do Estado, e os ensaios deles aconteciam na parte da tarde. Então, vira e mexe, eu saía do ensaio aqui, almoçava e ia assistir o ensaio do meu irmão. Então, um desses dias eu fui assistir o ensaio e tinha um maestro diferente regendo, né? Eu vi que ele era estrangeiro e eu perguntei para alguém que estava ali assistindo, quem é esse maestro? Eles falaram, esse é o compositor Peter Manning, ele é o presidente da Juilliard School. É a oportunidade. É a oportunidade. Quando me falaram isso, eu lembrei, porque eu não tinha mais ouvido falar no nome dessa escola desde aquela reportagem que eu li. Eu falei, puxa, eu preciso falar com esse cara. Então, eu não falava uma palavra de inglês. Eu pedi para uma pessoa que falava inglês, falei assim, olha, quando acabar o ensaio, você vem comigo que eu preciso falar com essa pessoa. Assim que terminou o ensaio, né, ele mal saiu do pódio dele. Lá estava você. Lá estava eu. Falei assim, boa tarde, meu nome é Roberto Minchuk, eu sou trompista e eu quero estudar na Juilliard School. Ele deve ter achado isso incrível. É. E ele falou assim, muito bem, então vem amanhã, você vai fazer uma audição para mim amanhã, logo depois do ensaio. Falei, tá ótimo, combinado. Então eu imediatamente telefonei para um pianista acompanhador, né, falei assim, Paulo, a gente precisa ensaiar porque amanhã eu vou tocar para o presidente da Juilliard School. E eu já tinha um repertório preparado, né, então estudei ali, ensaiei com ele, e no dia seguinte fui após o ensaio. Eu levei um monte de documentos, reportagens que eu já tinha, enfim, eu já era considerado um menino prodígio, né? Tinha aparecido em jornal, televisão, e para mostrar para ele, né? Para impressioná-lo. E quando cheguei para essa audição, então entreguei isso para ele e falei assim, não quero ver nada, só quero ouvir você tocando. E foi assim, né? Eu toquei 2 músicas para ele, toquei ao todo 7 minutos, ele interrompeu, falou, não precisa mais. Ele falou, nós estamos em julho, as aulas começam em setembro. Você está preparado para ir? Falei, estou. Falou, então você já está convidado. Que maravilha, que bacana. Né? E foi assim que eu consegui uma bolsa de estudos integral para estudar nessa que é considerada uma das melhores escolas de música do mundo. E fiquei 6 anos lá. E aí foi fascinante, né? Você sair de São Paulo, que é uma cidade maravilhosa, mas você desembarca em Nova York, que é o centro cultural mundial, e você está exposto a toda aquela excelência, né? Qualidade e quantidade. Né? Esse é o ponto. E conviver com pessoas também que te desafiam. Né? Então isso foi muito importante, porque aqui no Brasil, enfim, tinha bons músicos, mas eu lembro que, por exemplo, na Escola Municipal de Música, numa sala de 20 e tantos alunos, somente eu e meu irmão éramos os que tinham ouvido absoluto, né? O ouvido capaz de detectar qualquer som
e dizer qual é a nota, né? E quando eu chego em Nova York, né, eu estava ali numa sala de 15 e pelo menos 10 dos 15 tinha ouvido absoluto, né? Então você ali está sendo desafiado. Isso foi interessantíssimo, né? Porque eu também tive sempre esse espírito competitivo, né? Também meu pai incentivou isso, né? O que foi muito bom, o que foi ruim às vezes, né? Mas que tem que ter um esforço, né? Não tem jeito. E criança, Sim. Quer dizer, também tem outros desejos, além de trabalhar ali exaustivamente, né? Porque estudar é isso, tem uma dedicação imensa, né? Com certeza, com certeza. Eu acho assim, eu como já disse, eu devo muito ao meu pai, né? Meu pai que está com quase 85 anos agora, está velhinho, mas está bem, graças a Deus. E eu reconheço muito a ele, a minha mãe também. Mas ele foi muito rígido, eu não fui tão rígido com os meus filhos. E os meus filhos reclamam um pouco, né, de eu não ter sido mais rigoroso. Só se percebe isso depois, né? Naquilo com que eu fui rigoroso com os meus filhos, e eu tenho 3 filhas e um filho, eles hoje agradecem, né? E eu agradeço meu pai, porque essa questão da disciplina e de você ser obrigado ou se obrigar a fazer uma coisa que você não quer fazer, às vezes, que você está sem paciência ou que você quer, enfim, fazer outra coisa no lugar. Enfim, essa disciplina sempre tem um resultado positivo na vida da pessoa. E vira um estilo, né? Você carrega esse modelo mental para a vida. Exato. Não, vira, porque você sabe que é assim que você alcança resultados. Se supera. Né? Se supera. E tem muito a ser dito na questão de você ser o melhor que você pode ser. Né? Então, o que me chateia, e para você deve acontecer exatamente a mesma coisa, é quando eu não faço aquilo que eu posso fazer. Não faz o melhor. Né? Não faço o melhor, não faço isso no nível que eu sei que eu posso fazer. Né? Isso é frustrante. Né? Isso tira o meu sono de noite. Porque o compromisso não é com terceiros, o compromisso é com você. Eu acho que a grande diferença de profissionais de alta performance em qualquer área, as pessoas acham que você cria uma competição com terceiros. Você nunca cria uma competição com terceiros, você cria uma competição com você. É sempre você competindo com você, exatamente. Você olha assim e fala, eu quero ser melhor hoje do que o que eu fui ontem, amanhã quero ser melhor do que o que eu fui hoje, e vira um estilo de vida, é assim o tempo todo. E outra coisa, Eduardo, que graças a Deus eu nunca tive, eu nunca tive um tipo de inveja ou ciúme danoso, sabe? De desejar, sabe, que a pessoa não se dê bem ou que não tenha sucesso. Não. Na verdade, eu sempre aprendi, sabe, com pessoas melhores do que eu, porque tem pessoas melhores. Sempre tem. E aí isso me estimula, falo assim, poxa, por que eu acho que essa pessoa é melhor do que eu? Então eu vou ali, eu tento ver em que aspecto que isso está me dando essa impressão e eu tento desenvolver esse aspecto e melhorar esse ponto na minha performance, sabe? Porque, enfim, quando você tem essa paixão, não existe limite, né? E o meu interesse, por exemplo, eu posso reger uma ópera de 4 horas aqui e quando eu chego em casa, eu vou pesquisar ainda um pouco mais sobre aquela ópera que acabei de reger, que eu estou exausto, mas, enfim, ainda estou pensando sobre um aspecto da ópera. Poxa, essa frase ali, esse momento, talvez possa ainda ser melhor. Aconteceu uma coisa diferente hoje. O que foi aquilo que me deu uma sensação diferente? Então, essa autoavaliação é uma coisa que também me dá prazer, né, de fazer, e me dá prazer de ver pessoas que são melhores do que eu, com quem eu posso aprender, com quem eu posso me desenvolver e que eu possa me desafiar para poder desenvolver esse lado que ainda tem espaço para melhora. É uma evolução natural e constante. Sim. É a busca pela evolução constante. E como é que foi mudar do Brasil para Nova York, com 14 anos de idade? Qual foi o choque? Você já tinha saído antes do país ou não? Foi a primeira vez? Primeira vez que saí do país. Olha,
vou dizer para você que eu acho que é mais fácil para um garoto de 14 anos fazer uma transição dessas do que para alguém que já tem 20 anos ou 20 e poucos anos. Né? Porque você ainda está em formação e você não pensa no problema. Sabe, você cai de cabeça, você vai de cabeça. Você vai de cabeça, você não está concentrado no problema. E, enfim, eu acho que Deus sempre foi muito generoso comigo. Então, as coisas aconteceram de uma forma que eu tive muito amparo, sabe, em todos os sentidos. Né? Então, eu fui recebido por uma família lá que me recebeu como filho deles e me senti em casa e abracei a cultura americana, muito mais do que abraço hoje em dia, né? Enfim, 14 anos, naquela época, enfim, é um fascínio, né? É aquilo que você vê nos filmes e nos seriados de TV. E de fato é assim, né? Os Estados Unidos são assim, né? Você se sente dentro de um filme muitas vezes. Então, né, eu estava fascinado, estava adorando tudo aquilo. Enfim, puxei para mim e aprendi o máximo que eu pude de toda aquela experiência, da cultura norte-americana também. E foi mais tarde só que eu fui descobrir o que é ser brasileiro, né? Porque eu saí daqui muito cedo e filho de imigrantes europeus, então nunca fui, de fato, criado como um brasileiro, um garoto típico brasileiro, digamos, né? Em muitos sentidos. Então, eu vim a descobrir o que era ser brasileiro mais tarde, porque depois de Nova York eu fui morar na Alemanha, e aí sim que eu tive saudade do Brasil e resolvi voltar, né? E resolvi que eu quero ser brasileiro, né? Então hoje eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, gosto de ser brasileiro, gosto de morar aqui e, enfim, e levo isso no meu sangue, levo isso, enfim, né? Faz parte no da meu sua coração, alma. faz total. Porque o Brasil é de fato um país maravilhoso, em muitos sentidos, em outros sentidos nem tanto. Né? Então a gente valoriza aquilo que é bom e trabalha para melhorar aquilo que não é tão bom. Com certeza, com certeza. Ainda mais na música clássica. O Brasil tem um potencial enorme e tem muita coisa bacana. Então eu fico feliz de estar podendo contribuir aqui. Trabalho muito fora do país também, continuo trabalhando, porque o normal na vida de um maestro é você ter esse trânsito internacional, se você tem uma carreira, né, internacional. Então eu tenho oportunidade de reger em outros países, né? Eu rejo aqui no Teatro Municipal, eu rejo a Filarmônica de New Mexico, nos Estados Unidos. E então tenho uma rotina internacional, enfim, que é muito bacana, muito importante para mim. Mas eu amo fazer as coisas aqui no Brasil. Bacana. Esse período entre Nova York e Alemanha foram um total de quantos anos que você ficou fora do Brasil? 8 anos. 8 anos. Inicialmente, tá. Sim. E além da saudade, como é que você fez para voltar e continuar com a tua carreira aqui no Brasil? Quer dizer? Interessante, Eduardo, porque quando bateu essa saudade, esse encontro que eu tive, onde eu acho que eu me achei, sabe? Eu estava com 22 anos, e me achei como ser humano, me achei espiritualmente, né? Enfim, porque, enfim, toda essa fase de adolescência e juventude, imagina, se hoje com 55 anos a gente ainda continua tendo questionamentos e ficar confuso muitas com vezes. 22. Com 22, muito mais, né? Então, essa coisa de você se conhecer. Então, eu quis ser brasileiro e quis voltar para aprender mais do meu país, da minha própria família, né? Enfim, da minha fé. E a gente isso sente foi falta importante. da origem, né? É interessante isso. Porque eu passei um período fora também, e num dado momento eu tinha um convite para continuar trabalhando na Europa. E eu me lembro que eu falei a mesma coisa para o meu diretor. Eu falei, olha, eu preciso voltar para o Brasil. Ele falou, como assim precisa? Eu falei, não tem outra palavra. Eu falei, eu sei que eu posso ter uma carreira aqui, pode ser uma boa carreira, mas neste momento a minha alma, ela me dá a necessidade de voltar para o Brasil. É uma saudade que você não controla, você não sabe por quê.
Você se sente quase que um estrangeiro, assim, mais do que o que você é, mas você se sente realmente muito distante da sua cultura. E é isso, é o desejo à volta ao jeito de ser do brasileiro, né? É cultura, é o ar que respiramos, é a forma que falamos, como nos divertimos. É engraçado isso, né? Com certeza. E o brasileiro, enfim, ele vai sentir isso, né? Em algum momento, né? O brasileiro que sai do Brasil, ele vai sentir isso. E voltei para cá. Quando voltei, de fato, a questão da carreira não era a questão primordial para mim, porque eu me dediquei tanto desde a minha infância que eu queria dar um tempo para mim, tá? Para minha pessoa, independente de carreira, né? Não era o mais importante. Então vim para cá para fazer essa descoberta e foi essencial esse meu retorno. Né? Acabei conhecendo a Valéria, que é minha esposa há 30 anos, nos casamos. Foi muito interessante porque eu voltei a tocar no Teatro Municipal, voltei enfim, ter uma atuação como músico, como trompista que eu era na época, mas eu não estava priorizando a minha carreira, né? Eu estava, assim, priorizando viver. O estilo de sabe? vida. A vida, uma vida simples, pacata, me casei, nasceu a minha primeira filha, e eu estava muito feliz, até que meu pai, né, inconformado... Estudou tanto. Começou a vir à minha casa todos os dias. Assim, você se preparou a vida inteira, né, para ser um maestro, você estudou na melhor escola de música, você foi para a Alemanha, né, você não pode largar isso. Né? Ele falando, você está destinado para muito mais. Eu falei, pai, eu estou tranquilo, estou feliz, né? Estou em paz. Estou tocando a minha vida. As coisas estão boas, tenho uma vida simples, gostosa. Mas ele vinha todos os dias. Até que a minha esposa, Valéria, entrou na onda do meu pai. Né? Depois de um tempo, ela falou assim, Roberto, quer saber, teu pai tem razão. Né? Já deu, né, dessa sua vida e tal, agora você tem que ir atrás do teu sonho, você tem que se dedicar a isso. Eu falei, Valéria, você não tem ideia do que você está me pedindo. Ela falou, não tenho, mas por quê? Eu falei, você sabe o que é a vida de um maestro, ainda mais se eu for bem sucedido? Ela falou assim, não, essa nossa vida muda completamente. Eu falei assim, não vou ter mais tanto tempo para ficar com você em casa, com a nossa filhinha, porque se eu me dedicar a isso, eu vou entrar de cabeça nesse negócio. Eu não sei brincar. Né? E ela falou assim, eu vou estudar, eu vou ter que, enfim, eu vou ter que, de fato, ir atrás. Talvez a gente tenha que se mudar daqui, ficar longe dos seus pais, longe da família. Quem sabe a gente até se mude de país, né? A gente vai ter que lidar com pessoas importantes, pessoas da alta sociedade, com políticos. Então, você tem certeza que você quer que eu busque isso? Né? Pensa bem, né? Faça suas orações e depois a gente conversa. Né? No dia seguinte, ela me voltou e falou assim, pode contar comigo, né? Tô contigo para o que der e vier. Falei, então tá bom. No mesmo dia, eu fui falar com o grande maestro Eleazar de Carvalho, o maior maestro do Brasil, que eu já conhecia. E aí retomei as minhas aulas de regência. E assim, aí eu fui, de fato, né, comecei a focar inteiramente nisso, sabe? Em poucos meses aí também comecei essa trajetória, né, de participar de cursos e concursos. Eu lembro que em 94 estava acontecendo a Guerra da Bósnia e eles tiveram um cessar-fogo de 6 meses. Nesses 6 meses eu fui lá para a Croácia, no meio do conflito, lá no Mar Adriático, numa ilha que tinha um grande festival de música, tinha um curso maravilhoso de regência, onde eu ia poder ter uma orquestra praticamente à minha disposição.
Então eu fui, sabe, no meio do cessar-fogo. Eu lembro que eu aterrissei no aeroporto de Zagreb e o avião, meu avião era o único avião comercial. Todos os outros aviões eram aviões de guerra, aviões da ONU, sabe? Mas é isso, é aquela obstinação. Eu fui para lá porque aquele era o lugar que eu teria condições de me aprimorar. E como foi a experiência lá? Não, foi maravilhoso. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 3 semanas, mas assim, foi uma coisa absolutamente enfim, focada, né? E muito intensiva. E aprendi muito. Né? Em outros lugares eu não teria essa oportunidade. Praticamente eu tinha uma orquestra ali à minha disposição. Né? Então foi muito importante, mas é o tipo de sacrifício que eu comecei a fazer. Né? Até que começaram a surgir oportunidades maravilhosas e depois eu tive uma grande oportunidade que foi, bom, comecei a reger várias orquestras, mas uma das minhas primeiras orquestras foi a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Que maravilha, onde nos conhecemos, inclusive. Então, quando eu recebi o convite para assumir a regência da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, eu fui, porque me encantei com a cidade, com a orquestra, com o Teatro Pedro II, que neste momento, em 1995, estava em ruínas, estava fechado há 15 anos. Ele pegou fogo, né? Teve uma Exatamente. incêndio, 15 anos ele estava ali fechado, né? Abandonado, só os escombros ali no meio da cidade, mas com a promessa da reconstrução. Então eu fui, porque o Teatro Pedro II, em Ribeirão Preto, é o terceiro maior teatro de ópera do Brasil, depois de Rio de Janeiro, São Paulo, vem Ribeirão Preto. E aí eu comecei o meu trabalho à frente da Sinfônica de Ribeirão Preto, e foi maravilhoso. Foi maravilhoso esse trabalho. Que ano que foi? Isso foi em 95. 95. E aí eu comecei a gravar os meus concertos em vídeo. Né? O que acontece é que a orquestra que eu tocava na Alemanha veio em turnê para o Brasil. E eu sabia, isso foi em 97. Né? Então, eu estava me perguntando, poxa, será que eu vou lá reencontrar com o meu maestro, né, o Kurt Masur, que foi uma das maiores inspirações da minha vida, porque eu queria mostrar para ele o meu trabalho. Né? Mas eu me achava ainda cru, né? Ainda não tinha chegado a hora, porque eu sou meio perfeccionista. Falei, não, só vou mostrar quando eu tiver certeza de que está perfeito. Então, eu não vim para São Paulo para encontrar, ou nem liguei para ele. Mas olha o que aconteceu. Eu estava lá em Ribeirão Preto, na minha casa, de repente toca o telefone. Era ele. Era a esposa dele. Né? A esposa dele, a Tomoko. E ela fala, Roberto, consegui o teu telefone com um músico aqui de São Paulo. Assim, estamos com saudade de você. Você precisa vir até aqui encontrar conosco. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que ir, né? Então eu vim para São Paulo e falei assim, vou levar o meu vídeo. E eu tinha uma daquelas videocâmeras que com a telinha de cristal líquido. Sim. Tinha acabado de ser lançada, né? Então facilmente eu conseguia mostrar, né? Hoje a gente tem um celular, não precisa de mais nada disso. Mas naquela época se dependia de um equipamento desse. Então eu vim encontrar com eles e trouxe a minha câmera. Saímos para almoçar, conversamos, né? Eu fui assistir o concerto e tudo. Eu lembro que depois de um almoço, então ele me convidou para ir na suíte deles, no hotel que eles estavam, aqui em São Paulo. Vem tomar um café, sobe, né? Tá bom, fui tomar um café com eles. E aí eu falei, né, do meu trabalho, que eu estava regendo e tudo. E falei para o maestro, maestro, quero te mostrar, né, um concerto meu. E coloquei para ele assistir. Né? Então ele estava de um lado, a esposa dele estava do outro lado. Só que ele estava ali, mas ele era um dos maestros mais importantes do mundo. Né? E nessa época ele já estava regendo na Alemanha e a Filarmônica de Nova York. Né? Então ele estava ali olhando os fax dele, as mensagens, né, inúmeras.
Enquanto estava tocando, ele estava lendo os fax. De repente, a mulher dele vira para ele e fala: Kurt, olha como ele está regendo bem. Olha só. Aí ele para de fazer o que ele estava fazendo e começa a prestar atenção. E aí ele fica em silêncio, assistindo, só vendo. Depois de um tempo, né, de que terminou o vídeo, ele vira para mim e fala assim: oh yes, you are a conductor. Você agora é um maestro. Que bacana. Então, para mim, aquilo foi a maior bênção que eu podia ter recebido de um maestro, de alguém, porque ele é um cara que eu mais admirava, né? Era um mentor para mim. E eu sei que se ele não aprovasse, ele diria. Né? Então, ter essa aprovação do Kurt Masur, para mim, foi, de fato, essencial. E a esposa dele falou assim: Kurt, você tem que ajudá-lo. Né? You have to help him. Então, aí ele falou assim, ele falou, daqui a 3 meses vai haver um concurso em Nova York para a posição de maestro assistente da Filarmônica de Nova York. Fala assim, nós temos candidatos do mundo inteiro, né? Mas eu quero te convidar já para a fase final. Então você vai se apresentar com outros 6 candidatos. Não sou eu que escolho. Ele falou assim, eu não tenho nada a ver com isso, são os músicos da orquestra. A oportunidade está dada. Mas eu vou te dar essa oportunidade para você né, vir fazer a fase final, porque você, evidentemente, que você tem nível para estar. E foi assim. Né? Eu falei, mas o que eu tenho que reger? Qual é o repertório que eu tenho que reger? Ele falou, isso eu não sei, isso a gente decide só 1 mês antes. E a gente só avisa 1 mês antes. E eu falei, deixa eu pensar, né, antes de dar uma resposta para ele, porque assim, eu ainda era muito novo no ramo, eu estava regendo há 2 anos somente, e tem um vasto repertório que eu nunca tinha regido antes. Por exemplo, eu nunca tinha regido uma sinfonia de Brahms. Né? Eu pensei, imagina se cai uma sinfonia de Brahms para eu reger, né? Com uma orquestra que é uma das melhores do mundo. Né? Imagina se cai, né, Richard Strauss, se cai um repertório assim mais elaborado que eu ainda não fiz. Então eu estava preocupado. Só que aí me cobraram, a assistente dele me ligou e falou assim, Roberto, nós precisamos saber se você vem ou não vem. E eu tinha que dar a resposta sem saber qual que era o repertório que eu tinha que reger. E eu falei assim, entreguei nas mãos de Deus, falei, vou, né? Vou. Enfim, passaram-se 2 meses, 1 mês antes da competição, eu recebo a lista do repertório. Número 1, Brahms, Sinfonia número 1. Número 2, Brahms, Sinfonia número 3. Número 3, Richard Strauss. Tudo aquilo que eu mais temia estavam ali. Das 5 peças que eu tinha que reger, eu só tinha regido uma. E como é que foi esse período? Faltando 1 mês. Você chegou a fazer alguma antes dessas ou não? Então, o que eu fiz? Eu peguei, e dessas peças que eu nunca tinha regido, eu consegui programar lá em Ribeirão Preto com a minha orquestra. E regi 3 delas. Então, só tinha uma que eu não tinha regido antes. Né? E cheguei em Nova York apavorado, né? Porque se imagina, eu nunca tinha saído, nunca tinha regido fora do Brasil. Você estava com que idade nessa época? Eu estava com... eu estava com 29, 30 anos. Né? E estava apavorado. Como é que eu vou estar na frente desses caras assim, né? Mas eu fui e foi uma coisa extraordinária, sabe? Porque eu fui muito bem na prova, né? Concorri tinha 2 americanos, um maestro francês, um alemão, um coreano, enfim, que mais tinha? Enfim, tinha mais um, né, além de mim, e foi fantástico, porque a orquestra me escolheu. E no final, quando foi anunciado,
o Kurt Masur, o maestro, pergunta, os músicos querem saber que orquestra que você rege, porque você rege como se você já regesse orquestras muito boas. Eu falei, eu rejo a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Olha isso, que bacana. Então eles estavam curiosos em saber. E assim, então, isso me abriu umas portas para uma carreira internacional. Né? O meu primeiro concerto com eles foi um concerto ao ar livre no Central Park para 90 mil pessoas. Uau, que fantástico. Então foi maravilhoso. E qual foi o sentimento de reger para 90 mil pessoas? Não, foi um sonho, né, que eu nunca tinha tido, na verdade. Teve algum tremor, alguma coisa ou não? Você foi firme? Não, não tem como, né? Você ou vai ou racha. Ou vai não ou tem racha, como, isso aí. Né? Nesses momentos não tem mais medo, não tem mais nada. Mas foi muito bem, a partir dali eu comecei a ter convites, né, por todo mundo praticamente, regi, né, sempre muitas orquestras, até hoje já são mais de 120 orquestras internacionais que eu tive o privilégio, a honra de reger, e enfim. Quais foram as mais importantes dessas, assim, que ou as mais conhecidas? Olha, que importantes são todas, vamos dizer nos as mais Estados conhecidas. Unidos, a Filarmônica de Nova York, com certeza, a Orquestra de Cleveland, a Orquestra da Filadélfia, a Filarmônica de Los Angeles, a Sinfônica de São Francisco, a Sinfônica de Dallas, de Houston, enfim, inúmeras orquestras. No Canadá, a Sinfônica de Montreal, a Sinfônica de Toronto, a Filarmônica de Calgary, onde eu fui maestro titular durante 10 anos. Na Europa, a Filarmônica de Londres, a Orquestra da BBC, enfim, na França, a Orquestra Nacional da Radio France, na Suíça, a Orquestra Sinfônica de Basel, enfim, na Espanha, a Orquestra Sinfônica de Bilbao, enfim, né, em Tóquio, a Filarmônica de Tóquio, a Orquestra Yomiuri, a Metropolitan Symphony também em Tóquio, a Sinfônica da Nova Zelândia, a Filarmônica de Israel, né, a Filarmônica de Oslo, a Filarmônica de Helsinki, são todas. Por quantos países você passou, Roberto? Eu não fiz a conta. Você está falando que o atrás do outro com tanta facilidade. Não fiz a conta, mas, enfim, são orquestras e você aprende muito nessa troca, né? Então, por exemplo, eu fui reger em Viena e regi na maior sala de concertos e eu regi um repertório vienense em Viena. Né? Regi uma sinfonia de Bruckner, regi obras de Gustav Mahler, e esses próprios compositores regeram essas obras naquele lugar, né? Com aquela orquestra. Então você fica imaginando, sabe, aquilo que você aprende, você absorve aquele som, aquela cultura, e aí você leva com você. Né? Quando você rege de novo uma obra daquela, você lembra daquele som de Viena e você reproduz aqui no Brasil aquele som de Viena. Né? Se você, por exemplo, eu regi Bernstein com a Filarmônica de Nova York, que foi a orquestra do Leonard Bernstein. Né? Que fantástico. Então, quando eu rejo o Leonard Bernstein, eu sei o som que está na cabeça do compositor. Exatamente, e o ambiente, né? Quer dizer, você vivenciou, não foi só reger a obra, você vivenciou. É muito diferente. Que o papel do maestro, Eduardo, é inspirar os músicos e transmitir a música que está na partitura. Então você dá vida àquela partitura. Né? É uma coisa maravilhosa, porque você acaba sendo coadjuvante com o Beethoven, com o Villa-Lobos, com o Mozart. Porque senão, enfim, um livro você ainda pega e lê e você tem aquela obra-prima nas suas mãos. Ela está viva. Uma partitura não está viva. Não. Né? Eu consigo olhar uma partitura e ouvir os sons. Na minha cabeça, eu ouço pelo meu treinamento. Mas o público normal não tem essa capacidade. Então a partitura é uma coisa morta. A partitura precisa do maestro e de uma orquestra sinfônica para que ela ganhe vida. Né? Um quadro do Van Gogh, ele já está pronto. Né? Você olha, admira. Do Picasso, ele já está pronto. Né? Do Matisse.
Agora, uma partitura, ela precisa ganhar A obra essa vida. precisa ser executada Então, para ter vida. Esse privilégio de você fazer parte desse negócio é uma coisa que não dá para explicar. É uma experiência que te deixa humilde, sabe? Né? Porque uma sinfonia de Beethoven, né? Uma nona sinfonia de Beethoven, que é das coisas mais maravilhosas que o ser humano foi capaz de criar, e você fazer parte daquilo naquele momento de performance, é uma experiência assim, que te traz muita gratidão, mas ao mesmo tempo você se sente pequeno diante daquela grandiosidade. Tá? E é muito bacana isso, é uma experiência única. Eu não sei se eu trocaria isso por qualquer outra coisa no universo. Eu acho que você tem toda a razão. Até porque nós nos conhecemos em Ribeirão Preto. E aí eu vou trazer aqui um pouco dessa sua fase em Ribeirão Preto. Você criou lá um projeto Juventude Tem Concerto. Quando é que foi isso? E como que é esse projeto? Conta aqui para o pessoal. Esse projeto foi justamente quando reinauguramos o Teatro Pedro II, que foi um projeto pensado para o Teatro Pedro II. Para os domingos de manhã, nós temos concertos educativos, concertos para formação de público para os jovens, para as crianças e suas famílias. E então é um concerto interativo, né? Um concerto onde eu tiro a casaca, os músicos não tocam de casaca, a gente se apresenta de camiseta e jeans para poder ter uma proximidade maior do público, para desmistificar um pouco o que é orquestra sinfônica, o que é música clássica. Então as pessoas vão à vontade para o concerto, eles vão de bermuda, de sandália, de camiseta. E eu falo sobre a música, falo sobre os instrumentos, eu convido algumas pessoas da plateia para se sentarem no meio da orquestra. E desta forma a gente apresenta a música de uma forma simples, né? Sem complicações. Por quê? Porque a música, Eduardo, ela é que nem comida, é que nem a gastronomia. Você não precisa entender o prato para você degustar, para você saborear. Sim. Basta estar saboroso, bem feito, que você vai gostar. Enfim, tem gente que não gosta disso, não gosta daquilo, né? Assim como tem pessoas que não gostam tanto de Tchaikovsky, que preferem Debussy ou que preferem Mozart, certo? Tem gosto para tudo, mas a música é de fato como a comida. Você não precisa ser um entendido. A música clássica, basta você ouvir e gostar, né? Ou deixar não ela gostar. Penetrar na alma, porque a música clássica tem isso, tem que deixar ela penetrar na alma para você sentir o que ela pode proporcionar de felicidade. Por exemplo, as pessoas nem sabem, mas elas gostam de música clássica sem saber. A música de filmes de Hollywood, toda essa música é música clássica, é música sinfônica. A música do Guerra nas Estrelas, a música do E o Vento Levou, a música do Lord of the Rings, né, O Senhor dos Anéis, a música dos seriados da Netflix, são partituras que são tocadas por orquestras sinfônicas e são partituras inspiradas em Tchaikovsky, em Wagner, em Prokofiev. Entendeu? O John Williams, que escreveu a trilha de Indiana Jones, Jurassic Park, ele aprendeu tudo com as partituras clássicas e ele utiliza orquestra sinfônica. Então a pessoa está ouvindo aquela música, está achando o máximo, está achando uma coisa maravilhosa e não sabe que aquilo é música clássica. Né? O tema de Cinema Paradiso, do Ennio Morricone, né? Que é aquela maravilha, é a orquestra que está tocando. E então, se a pessoa gosta do tema do Cinema Paradiso, ela vai gostar da música do Vivaldi, ela vai gostar da música do Respighi, vai gostar da música de Gustav Mahler, porque tem semelhança, é música clássica. Até os videogames que a garotada joga, tem trilhas super elaboradas que são com orquestra, com coro. Né? A trilha do Zelda, por exemplo, né? É uma trilha sinfônica bacana, sabe? Como uma sinfonia de Bruckner. Então, as pessoas gostam de música clássica sem saber que gostam. Que está mais no cotidiano que o que elas poderiam imaginar. Totalmente. Você sabe que em casa a gente gosta muito de Requiem. Muito.
Até porque a Líria, minha esposa, ela canta em coral também, então acabou penetrando. E vou te dizer uma coisa, a orquestra não fazia parte da nossa vida até termos passado por Ribeirão Preto, até pelo evento que nós tivemos do seu retorno a Ribeirão Preto. Então, assim, a orquestra ela entrou naturalmente dentro de casa depois desse evento e não saiu mais. Bacana. Não saiu mais. Então, isso é o que eu queria dividir com você e te agradecer. Por quê? Nós tivemos uma passagem relativamente interessante, né? Porque você ficou 10 anos fora longe de Ribeirão Preto. 14. Foi 14 anos longe de Ribeirão 14 anos sem Preto. voltar. E aí, como é que foi a volta? Conta aqui para o pessoal o que aconteceu, o que nós aprontamos lá em Ribeirão. Não, foi maravilhoso, porque, de fato, infelizmente eu não tive a oportunidade de voltar, não dava certo, né, de conciliar a agenda. Eu também estava morando fora de São Paulo, estava morando também, depois mudei para o Canadá, mas finalmente surgiu uma oportunidade e recebi o convite seu, porque você fazia parte do conselho naquela época da orquestra, junto com o nosso querido, saudoso amigo Cirilo. E me foi dado então esse convite para que eu viesse a Ribeirão. Quando eu cheguei, vocês fizeram uma homenagem maravilhosa. Foram vários eventos, foram pelo menos 3 concertos que eu tive a oportunidade de reger naquela semana. E de muitas formas vocês me honraram, né, me prestigiaram, me receberam, que eu fiquei até emocionado. E você teve uma ideia maravilhosa, que foi, enfim, me receber, me prestigiar com um vinho chamado O Maestro. O Maestro, exatamente. Que até hoje eu tenho algumas garrafas dele. Enfim, nunca tinha recebido nada parecido, né? Enfim, da sua criatividade, genialidade, porque eu sou um grande apreciador, evidentemente, de vinho. E você ali, então, lançou esse vinho, o Maestro, que é um vinho brasileiro da região do sul do Brasil, com a uva Taná, que eu adoro. Então, nossa, eu fiquei encantado. Um vinho único comemorativo que ninguém produziu mais depois daquela data, o vinho do Maestro. Quer dizer, realmente esse é para guardar. Esse é para guardar e olha, enfim, eu fico com saudades daquele evento, porque foi um evento que marcou muito a minha vida. E fizemos 2 coisas, né? Além de poder prestigiar você, ainda te fizemos assinar uma quantidade gigantesca de garrafas, né? Porque a gente queria fazer uma grana para a orquestra. Então vamos levantar aqui um pouquinho. Legal. Roberto, me ajuda aqui, assina as garrafas. Você se lembra quantas garrafas você assinou? Você tem ideia? Nossa, acho que foram algumas centenas, viu? Fora. De garrafas. Eu te falo, 350 garrafas você assinou. Nunca dei tanto autógrafo na minha 350, vida. E virou uma guerra, porque nós separamos as nossas, né, aquelas que eram para Sim. você, e obviamente eu guardei umas para mim, o Cílio também para ele. E depois virou assim, uma correria, todo mundo querendo comprar a garrafa do vinho do O Maestro. E aí eu só inflacionei o preço, né? Aí o Bank falou mais alto. Aí quanto que a Garbon era? 70, todo mundo procurando? 120, 140. E conforme foi ficando pequeno, foi aumentando o preço ali e o pessoal comprando. Olha que bacana. Foi muito bom. Vendemos garrafa ali, a última, acho que vendemos a R$180 a última garrafa. Puxa vida, hein? Arrecadamos um bom dinheiro ali Que também. bom. Então, obrigado. Imagina. Ajudou a orquestra. Obrigado a você também. pela homenagem. Foi muito interessante. E vou falar um pouquinho dessa parte empresarial à frente de uma orquestra. A orquestra trabalha só com verba pública ou não? Quer dizer, tem uma outra forma também de contribuir com a orquestra. Como é que a gente faz? Grande parte das orquestras aqui no Brasil, elas vivem sim de verbas públicas. Mas eu, por exemplo, regi 2 orquestras que são fundações privadas. A primeira delas foi justamente a Sinfônica de Ribeirão Preto, que não é uma orquestra municipal ou estadual, é uma sociedade privada, que depende de captação de recursos, de patrocínios e de associados. E também eu regi durante 11 anos a Orquestra Sinfônica Brasileira, que também é uma fundação privada, que está no Rio de Janeiro. E isso também me deu a responsabilidade de ajudar na captação desses recursos para a orquestra. Então eu sempre tive uma grande participação nessas orquestras e em todas as orquestras que eu regi fora do Brasil. A Filarmônica de Calgary também é uma fundação privada que vive exclusivamente de recursos privados e de venda de ingressos.
Até o meu próprio salário tinha um patrocinador. Eu tinha em Calgary um patrocinador, uma empresa que me patrocinava, e eu era um garoto propaganda deles, né? E eles tinham um grande orgulho de poder patrocinar a posição do maestro oficial da orquestra. Então você participa de eventos, você sempre tem que agradar o patrocinador, estar presente, retribuir, enfim, essa generosidade, essa inteligência, enfim, essa coisa sensível do patrocinador de investir na música clássica. Então isso é importantíssimo, eu faço isso sempre, né? Aqui no Teatro Municipal, quando a gente recebe os nossos patrocinadores, Trabuco, presidente do Bradesco, é um deles, que adora ópera, então sempre faço questão de estar com ele, fazer um brinde com ele, recebê-lo, né? Falar sobre a ópera, receber as impressões dele, né? E ele é uma pessoa muito entusiasmada, muito feliz, né? Ele curte mesmo. Então é bacana você ter esse contato e essa troca, porque o patrocinador sabe o legado que ele está deixando para a cidade, para a comunidade, enfim. Então eu acho que é uma via de mão dupla, né? Que todos saem ganhando. E eu aprendi a importância disso, eu faço isso com muita naturalidade, com muito prazer, né? Essa coisa de me relacionar com os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, que isso é vital, sempre foi na história da música, vital e essencial o patrocínio, sabe? Seja de um governo, seja de uma entidade, seja da aristocracia, enfim, né? Se não tivesse isso, a gente não teria o Beethoven, o Mozart, o Haydn, sabe? O Johann Sebastian Bach, né? Se não fosse também, enfim, a música ligada à igreja, que também patrocinou, digamos, e apoiou tanto a criação musical no período barroco, por exemplo. Então, tudo isso contribuiu para esse legado que a gente tem hoje e que a gente tem que valorizar. Tem que manter. No fundo, assim, o que a gente tem é que o patrocínio acaba sendo a compra de um produto de qualidade, que nesse caso é a execução da obra, a orquestra ali atuando. Isso é bem interessante. Quer dizer, a gente tem aqui uma veia empresarial também muito importante dentro do dia a dia de uma orquestra, né? Com certeza. E sempre foi assim ao longo da história, né? Você pode ver que os países mais desenvolvidos do mundo, eles investem muito na cultura e muito na educação, né? E isso enriquece a sociedade, enriquece individualmente as pessoas, enfim, enriquece a história de um país, o seu patrimônio artístico, todos se beneficiam com isso, né? Então isso é de fato algo muito, muito importante. Bacana. Quem são os melhores compositores da história, na sua opinião? Olha, vamos falar de estrangeiros e brasileiros. São muitos, né? São muitos. Mas a gente costuma dizer, né, os estudiosos, as pessoas apaixonadas por música, reconhecem Johann Sebastian Bach como o maior músico de todos os tempos. De fato, a genialidade de Bach, ela só pode ser comparada, enfim, eu acho que vai além da genialidade do Albert Einstein, por exemplo, ou de Milton, ou de tantos outros cientistas incríveis. Acho que o Bach, ele é uma das mentes mais incríveis humanas que já existiram. A música dele é simplesmente perfeita, né? E ele escreveu mais de 1000 obras e você não encontra uma nota sequer que esteja fora do lugar, que não seja perfeita. Então Bach é considerado assim, de fato, e ele estabeleceu todos os critérios, os fundamentos da música. Ele organizou a música de forma que todos os que vieram após Bach construíram sobre aquele fundamento que ele deixou, né? Depois vem Mozart, considerado também um dos maiores gênios. Agora, nem tudo que Mozart escreveu e compôs, né, você considera perfeito.
né? Enfim, tem coisas que, de fato, que quando ele tinha 5 anos de idade, vamos dar um desconto para o Mozart também. Pois é, exatamente. Que não são tão geniais aquilo que ele escreveu quando tinha seus 20 e poucos anos. Enfim, morreu muito jovem, com 35 anos de idade, mas a música dele é absolutamente incrível. E Beethoven viria logo após o Mozart. Agora, eu devo dizer que o Beethoven é o meu compositor, digamos, preferido para reger, né? Porque o Beethoven, ele nasceu em meados do século XIX, aliás, final do século XVIII, agora me confundi, né? E meados do século XIX, e a música dele está mais próxima de nós. A música do Bach é uma música do período barroco, e a música do Mozart do período clássico, ainda onde, enfim, era uma realidade muito distante nossa. O Beethoven, ele já nasceu numa época quando os ideais da Revolução Francesa entravam em voga e onde a pessoa se tornava mais humanista, né? Então a música do Beethoven, ela tem mais a ver com uma realidade do nosso cotidiano, e o Beethoven, ele é considerado um dos primeiros compositores a imprimir um ideal de vida, uma ideologia, sabe, de pensamento. Então, ela se torna mais próxima de nós, e ela se torna mais próxima da orquestra moderna, da orquestra sinfônica de hoje, né? Então, ela é uma música que tem mais a ver, ela está mais próxima de nós do que a música do Mozart, do que a música do Bach. Perfeito. E dos brasileiros, quem são os maiores compositores, na sua opinião? O brasileiro, indiscutivelmente, é Heitor Villa-Lobos, o maior gênio da música que o Brasil já teve, não é? Até hoje não teve ninguém, enfim, dessa estatura. O talento, aquilo que ele produziu, porque o Villa-Lobos também produziu próximo a 1000 composições, muitas delas ainda se encontram nos seus manuscritos, não estão nem editadas. Várias obras estão inéditas do Villa-Lobos. Por exemplo, ele tem mais de 10 óperas que ele compôs e muitas delas ainda estão inéditas. Mas o Villa-Lobos também conquistou um espaço, né, fora do Brasil. Ele fez muito sucesso na Europa, nos Estados Unidos, e levou a música brasileira para fora do Brasil como nenhum outro compositor. E outra coisa, ele era um brasileiro absolutamente apaixonado, ele respirava o Brasil, então tudo que o Villa-Lobos compôs é brasileiro. Ele fez um trabalho de pesquisa incrível da música, a música de raiz, a música caipira, a música indígena, a música popular urbana. Ele era um músico popular e clássico. Então ele era um seresteiro, sabe? Ele saía de noite fazer seresta e tocar nos bares da vida, no Rio de Janeiro e por todo o Brasil, né? Então ele incorporou toda essa música na música de concerto, né? Trouxe para o palco o choro, né? Trouxe para o palco o samba, né? Ele trouxe todas as manifestações de música caipira, sabe? De música do Nordeste, maracatu, e de uma forma brilhante, genial. Então o Villa ainda continua sendo o nosso grande compositor, e as músicas dele são lindíssimas, fazem sucesso no mundo inteiro. São complicadíssimas, difíceis de execução, né? Mas é uma música que de fato representa o Brasil, né? E depois dele a gente tem o Tom Jobim, que aprendeu também com o Villa-Lobos. Enfim, nós temos tantos compositores, mas eu diria que esses dois se destacaram e destacaram de uma forma internacional. Né, como poucos, né? E o Jobim também tem essa genialidade. A música dele é uma música essencialmente brasileira, mas ele soube também incorporar, como o Villa-Lobos também incorporou elementos da música internacional. Ele teve inspiração
de Debussy, de Ravel, de Stravinsky. O Tom Jobim também teve inspiração no jazz americano, sabe? E isso, de forma alguma, tira da música brasileira. Pelo contrário, enriqueceu. Né? E ele criou esse legado maravilhoso, que é o legado da MPB, da Bossa Nova. Então, são os compositores, são alguns dos compositores que eu admiro muito. E o que, na sua opinião, nós devemos fazer para que a música clássica ou erudita... Aliás, essa é uma boa pergunta. A diferença de clássica e erudita, se é que existe alguma. Porque as pessoas nunca sabem no cotidiano se fala música clássica ou música erudita. Olha, não faz diferença, na verdade. Né? Eu uso música clássica porque é uma palavra mais simples. Né? Você ouve a palavra erudita, que já causa assim, uma certa distância, né? Mas é música clássica. E é o termo que eu gosto mais de usar, enfim, para ser também mais próximo. Né? Isso. E o que nós fazemos para valorizar, para que as pessoas conheçam mais? Quer dizer, como é que a gente pode contribuir? O que você imagina que a sociedade, num contexto geral, deveria fazer para divulgar melhor, para que a gente possa levar esse acesso às pessoas? E te explico um pouco de algumas passagens que eu vi. Naturalmente, eu vi muitas vezes acontecer a execução de sinfonias, de operetas a céu aberto. Em parques, eu vejo muito pouco isso no Brasil, mas fora a gente vê isso com uma certa frequência. O que nós podemos fazer no Brasil para que as pessoas tivessem mais acesso também à música clássica? Não, você tocou num ponto maravilhoso. De fato, apresentações ao ar livre são sempre bem-vindas. Né? Enfim, nós já tivemos, acho que mais do que temos hoje em dia, né, em São Paulo, com apresentações regulares, frequentes no Parque do Ibirapuera. Rio de Janeiro tem um projeto maravilhoso que é o Projeto Aquários, o qual eu já regi várias vezes, né, para públicos até de 100 mil pessoas, na Praia de Copacabana, por exemplo. Eu regi um concerto no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão, quando fez 1 ano da pacificação. Não sei se você está lembrado daquelas imagens históricas, quando, enfim, o Complexo do Alemão começou a ser pacificado ali com as UPPs. 1 ano após aquele episódio, nós fizemos um concerto, fizemos a 9ª Sinfonia lá no meio do complexo. Eu lembro que as famílias vinham, as crianças nos abraçavam, que eles nunca tinham visto uma orquestra na vida, né? E aquilo, enfim, foi uma forma tão bacana, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, né, de poder fazer a 9ª Sinfonia de Beethoven ali no meio de um dos lugares mais perigosos do mundo, né, e poder levar a música para essa comunidade. Então eu fico feliz quando a gente tem a oportunidade de fazer isso. Agora, a gente precisa também de recursos para fazer isso, né? Você precisa montar um palco, você precisa ter a sonorização, você precisa ter a iluminação, tudo isso custa caro para fazer bem feito, né? Você tem que ter as condições para você poder fazer isso de forma que todos, né, apreciem. Né? Então, como que as empresas podem contribuir com esse processo? Porque nós temos, na realidade, formas de contribuir, não necessariamente a doação, né? Isso é que é importante. Você tem aqui, na realidade, uma contribuição que você faz que pode ser abatido do imposto de renda, pode ser abatido do ICMS. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona esse processo. Olha, eu acho que o processo de descentralização é muito bacana. Você poder, por exemplo, tirar a orquestra daqui do Teatro Municipal, poder ir numa comunidade, poder ir para a periferia, fazer apresentações em espaços na periferia, levar isso até o público e vice-versa. Também trazer o público da periferia para o Teatro Municipal para ouvir um concerto. Né? Porque eles se encantam duplamente. Primeiro que eles conhecem esse patrimônio, que é o prédio, o Teatro Municipal, e que é deles, que é do povo, que é de todos, e depois eles se encantam de ouvir uma música que eles não estão habituados a ouvir, mas certamente vão gostar. E então, isso é importante, né? A gente poder fazer esse patrocínio. O Teatro Municipal, por exemplo, tem uma política de preços absolutamente baixos. Então, você consegue comprar um ingresso por R$10 para assistir um concerto, para assistir uma ópera,
né? Porque a prefeitura já paga, enfim, aquilo que é o custo maior de salários e tudo mais. Então o patrocinador, ele pode justamente se tornando um patrocinador de uma instituição como o Teatro Municipal, porque nós levamos a música daqui para a periferia, né? A gente traz público. O Teatro Municipal hoje, eu devo dizer, Eduardo, com toda sinceridade, é o público mais democrático que eu conheço no mundo. Não, enfim, você não vê isso na Europa ou tanto nos Estados Unidos, porque os ingressos são caros. Sim. Então, a faixa do público é um público mais idoso, né? Mesmo em outras instituições aqui de São Paulo e do Brasil, né, ingressos são mais caros. Aqui a pessoa se sente mais à vontade. Então você tem pessoas da alta sociedade que frequentam e você tem pessoas que vêm dos bairros, né, que pegam um metrô, pegam um ônibus e vêm aqui no Teatro Municipal e, enfim, conseguem comprar um ingresso de R$10 e assistir a um concerto, assistir a uma ópera, um balé. Né? Então o teatro tem esse papel, ele faz muito bem esse papel da democratização, o acesso à cultura. Muito bom, muito bom. Bom, para a gente finalizar, música clássica, tem rock? Opa! Olha, eu digo que o Beethoven foi o primeiro heavy metal da história da música. E, de fato, se você compara a sinfonia de Beethoven ao heavy metal, os elementos do heavy metal, aquela pegada contínua que vem com toda a força, o Beethoven que inventou essa pegada. Né? Então, rock and roll é clássico e música clássica é rock and roll. Se tiver aquela energia, e tem que ter, ela é rock and roll. Beethoven é o cara. Beethoven é o cara. Que bom, que bacana. Roberto, para a gente finalizar, olha para a câmera e dá um recado para os jovens que querem ser músicos, que querem ser empresários, para os empresários que querem patrocinar. Quer dizer, diga para eles o que esses jovens, esses empreendedores da música ou das suas profissões, quais são as dicas que você dá para eles para que eles tenham uma carreira de sucesso? Porque você é um profissional de sucesso. Então passa para essa turma o que é ter sucesso e o que você tem que fazer para chegar até lá. Olha, para o jovem, você tem que detectar onde é que está a sua praia, qual é o seu talento, qual é a sua aptidão. Né? Detecta isso, porque, enfim, isso vai ser natural para você. Você construir sobre aquilo que naturalmente você já tem, e todo mundo tem talento para alguma coisa, tem uma habilidade extraordinária. Eu acredito piamente nisso. Não só um, talvez você tenha vários. Né? Então busque isso. E uma coisa que te dá muito tesão, que te dá de fato prazer de fazer. Uma coisa que você não vê a hora passar. Você está estudando, que você passa ali 3 horas, 4, 5 horas se dedicando àquilo e você, enfim, não se cansa facilmente daquilo. Né? E depois você tem que buscar com afinco. Né? Eu estava lendo hoje que uma grande banda de rock and roll, eles fizeram 42 audições antes de ter a primeira oportunidade de ter um disco produzido. Então eu fico pensando, os caras não desistiram, porque eles poderiam ter desistido depois da segunda, terceira, quarta, quinta vez. Não, eles fizeram 42 até terem uma oportunidade e depois atingir um grande sucesso. Então você não pode desistir facilmente. Né? Quando uma porta se fecha, tem que buscar uma outra porta que se abre. Então, para o jovem, é essencial isso, e esse foco, porque vale a pena você investir sua vida nisso. Você vai envelhecer e vai curtir aquilo pela sua vida inteira. Para o empresário, a questão de você se associar com algo de valor, algo que não seja só a moda da hora, daquele lugar específico, mas uma coisa que possa, de fato, enriquecer toda uma comunidade, toda uma geração, uma coisa que vai ficar, né? Uma coisa que tem valor, né? Uma coisa que não se paga, né? Enfim, uma coisa que precisa da sua inteligência, da sua sensibilidade e, de fato, algo que pode mexer com as pessoas, que pode, enfim, acrescentar algo
para as vidas, né? Tanto do profissional como daquelas pessoas que vão, né, apreciar aquilo. No caso da música clássica, é uma aposta certeira, né? Uma aposta certeira, porque o artista precisa do apoio e o público precisa daquele alimento espiritual, daquela inspiração, daquilo que vai dar à sua vida mais qualidade, mais prazer. Então fica aqui o meu recado simples, né, e o meu convite para que vocês venham fazer parte desse mundo fascinante da música. Excelente, excelente. Bom, Roberto, a nossa conversa chega ao final. Eu quero dizer que para mim foi enriquecedor, foi fantástico. Aprendi muito, como sempre, uma delícia. Eu estava com saudade porque nós saímos para jantar depois dos espetáculos e conversávamos por horas. Estava me faltando esse bate-papo. Foi muito bom poder reencontrar, estou super feliz. Muito obrigado a você, aos organizadores do Teatro Municipal por abrir as portas para que estivéssemos aqui, pudéssemos gravar. Foi realmente para a gente um presente magnífico. Então, eu agradeço a você imensamente por esse momento mágico e inesquecível. E aos nossos espectadores, fica aqui o meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, que curtam bastante. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar. Afinal, o Edam Pod também é para vocês. E visitem o Teatro Municipal de São Paulo e venham prestigiar aqui o nosso querido Roberto Minchuk. Até a próxima, muito obrigado.